novelas. Inscreva-se no canal. Chamas da Vida, capítulo 51. Vilma pergunta se Antônio é irmão de Pedro. Beatriz diz para ir embora. Antônio ignora Vilma e ela o manda se retirar da sua casa. Vilma avisa para Beatriz criar juízo ou vai sair de casa. Manu diz para Marreta liberar a Rave no ferro velho para que ela possa pagar a dívida para Beatriz. Marreta diz que se não tiver droga na festa, ele libera o ferro velho. Pedro diz para Guilherme e Cazé que Antônio pediu dinheiro para Manu pagar uma dívida. Ele diz que não deu, mas está com medo de Antônio arranjar confusão. Walter pede para Eurico recusar o convite de Arlete e não ir à festa. Pedro diz para Walter que não irá no pagode, mas acha uma injustiça, não faz o tipo de Tomás. Beatriz diz que está apenas contando o que viu. Carolina fica desconfiada. Ivonete recebe flores de Tomás. Vilma se irrita porque Suelen não vai trabalhar. Antônio diz para Marreta que está apaixonado por Beatriz. Chamas da Vida, capítulo 52. Marreta diz que Vilma nunca vai deixar Beatriz namorá-lo. Antônio diz que não vai se afastar de Beatriz. Toquinha diz para Catarina que não conseguiu conversar com a filha porque teve uma rebelião no presídio. Carla e Suelen vão com André e Miguel ao encontro com os caçadores. Um grupo de caçadores invade a cabana de Miguel e dizem que sabem que André armou uma cilada. Vilma diz para Tomás fazer o golpe Boa Noite Cinderela com Carolina e armar para que algum amigo de Pedro veja os dois juntos. Tomás devolve os comprimidos e diz que já sabe o que fazer. Vilma diz que entre eles não há segredo. Tomás diz que Vilma matou Adeilson e também o Wallace, irmão da mulher que ele ama. Vilma diz que colocou fogo na fábrica para esconder as provas de que eles desviaram dinheiro. André e Miguel rendem os caçadores. Suelen é atingida por um tiro. Guilherme chega em casa abatido e diz que passou mal no quartel. Vivi chega à pensão para ter aula com Lipe. André diz para Pedro que Suelen levou um tiro de raspão, mas que está bem. Pedro proíbe Vivi de ir ao pagode de Arlete. Vilma fica horrorizada com a cafonice da festa. Cazé toca cavaquinho com os pagodeiros. Gildete e Margarete olham para Roberto apaixonados. Eurico diz para Arlete que a festa está linda. Beatriz chega à festa acompanhada por Antônio. Walter pergunta o que Antônio está fazendo na festa. Chamas da Vida, capítulo 53. Vilma pergunta para Beatriz como ela tem coragem de andar com um marginal como Antônio. Beatriz não responde. Vilma perde a cabeça. Walter pergunta o que Antônio vai fazer na festa e Vilma o manda embora. Beatriz diz que ele é seu namorado. Léo e Diego ficam com ciúmes ao ver Antônio com Beatriz. Arlete manda os músicos tocarem e a festa continua. Marreta beija Manu e diz que a ama. Vilma diz para Tomás que Beatriz foi longe demais. Thelma diz para Jairo e Léo que Arlete trata os anões dela como se fossem parte da família. Raíssa vê Cazé paquerando uma garota no pagode. Júnior tenta dançar com Raíssa. Rose diz para Vilma que não entendeu por que ela não aceitou responder as perguntas sobre o desvio de dinheiro. Vilma diz que sua posição na empresa não permite esse tipo de coisa. Rosicléia estranha. Verônica diz para Ricardo que eles deveriam falar para Eurico que Adeilson esteve na fábrica para falar com Vilma. Tomás se declara para Carolina. Ela diz que ele bebeu demais. Ele nega, mas diz que tomou comprimidos para acabar com a dor que sente por ela não estar mais com ele. Ele diz que quer morrer de amor por Carolina. Tomás cai no chão desmaiado. Vilma e Walter socorrem Tomás. Vivi conversa com Lipe pelo computador e diz que só ele pode ajudá-la. Arlete diz que vai dispensar os convidados. Chamas da Vida, capítulo 54. Manu ri de Antônio porque ele foi expulso do pagode.
Antônio diz que gosta de Beatriz porque ela bancou a presença dele na festa e diz que Beatriz é sua namorada. Manu não acredita. Beatriz confirma que namora Antônio. Manu disfarça e diz que está com Marreta. Os paramédicos resgatam Tomás. Carolina liga para Pedro e conta que Tomás está indo para o hospital. Ivonete ouve e diz que vai até o hospital. Pedro diz que não sabia que Ivonete era tão amiga de Tomás. Ela disfarça. Arlete diz que está arrasada e pede para Gildete pegar os anões. Vilma diz para Dionísio que Tomás está melhor. Gildete diz para Arlete que não encontrou os anões em nenhum lugar. Arlete fica desesperada. Thelma e Jairo chegam ao ferro velho com os anões de Arlete. Léo pergunta se eles roubaram os anões de Arlete. Thelma diz que eles os sequestraram. Jairo diz que deixou um bilhete de resgate. Thelma diz que com o dinheiro Manu pode pagar o que deve para Beatriz. Manu agradece. Marreta não acredita no que Thelma e Jairo fizeram, mas diz que é melhor do que fazer uma rave no ferro velho. Arlete grita com o bilhete na mão. Gildete diz para Walter que sequestraram os anões. Arlete mostra o bilhete para Walter. Vilma e Carolina esperam por notícias de Tomás. Vilma dá de cara com Miguel, que foi com André e Carla visitar Suelen. Vilma abraça Miguel, denunciando a intimidade dos dois e diz que Tomás pode morrer. Chamas da Vida, capítulo 55. Carolina, André, Carla, Vilma e Miguel olham para o abraço entre Vilma e Miguel. Ela tenta disfarçar. Carolina pergunta se eles se conhecem. Vilma diz que se conhece porque Guga ficou na cabana de Miguel quando fugiu. O médico diz para Vilma que Tomás já fez a lavagem intestinal e que agora está bem. Tomás pergunta para Vilma se ela não gostou da surpresa. Ela diz que ele brincou com a própria vida. Ele diz que foi um risco calculado. Vilma bate em Tomás. Tomás finge que está muito mal para Carolina. Walter diz que não vai pagar R$ 4.500 pelos anões. Arlete diz que ele tem que pagar. Diego diz para Jairo devolver os anões. Suelen fica sozinha no quarto. Vilma chega e diz que veio fazer uma visita. Vilma diz que ela faltou ao trabalho. Suelen pede desculpas. Vilma diz que Suelen está demitida. Pedro diz para Vivi não pedir coisas para Carolina. Vilma pergunta para Beatriz o que ela estava fazendo com Antônio na casa de Arlete. Marreta diz para Antônio que gosta de Manu. Antônio pergunta se ele deu em cima de Manu quando eles estavam namorando. Beatriz diz para Vilma que Antônio é seu namorado. Vilma diz para Beatriz pegar as coisas dela e ir embora de casa. Vilma fala para ela ser independente às próprias custas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!